A primeira vez que vi Alexandre Montenegro, senti um arrepio que não soube decifrar. Era uma mistura de temor e excitação, como se meu corpo já compreendesse antes da minha mente que aquele homem seria meu abismo. Ele estava atrás da mesa de mogno, uma figura imponente, olhar afiado como a lâmina de uma navalha. Seu terno escuro moldava-se ao corpo com precisão cirúrgica, mas não era o corte do tecido que me fazia estremecer. Era a maneira como ele me olhava. Como se já soubesse exatamente o que faria comigo. A entrevista deveria ser protocolar, mas tudo nele subvertia expectativas. Ele não perguntou sobre minha formação, não quis saber das minhas experiências. Em vez disso, observou-me em silêncio, deixando o peso da espera recair sobre mim. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, grave, como um sussurro arrastado por notas de perigo. "Você sabe quem eu sou, senhorita Vasconcelos?" Assenti, incapaz de desviar os olhos. "E sabe o que significa trabalhar para mim?" Engoli em seco. Havia algo velado naquela pergunta, algo além de contratos e petições. Ele se levantou, caminhou lentamente ao redor da mesa, parando atrás de mim. Pude sentir o calor de sua presença antes mesmo de perceber sua respiração próxima à minha nuca. "Aqui eu exijo perfeição", ele murmurou, e o som de sua voz fez um arrepio percorrer minha espinha. "E lealdade." Eu devia estar assustada, mas tudo o que sentia era um desejo incontrolável de testar até onde ele poderia me levar. "Acha que pode lidar com isso, Helena?" Meu nome soou diferente em sua boca, íntimo e proibido. O ar entre nós tornou-se carregado, como se um fio invisível e tenso nos ligasse, pronto para se romper a qualquer momento. "Sim", respondi, sem reconhecer minha própria voz. Seus dedos roçaram de leve meu ombro antes de ele se afastar, deixando-me sem ar. "Então, está contratada." Nos dias seguintes, tentei me convencer de que minha reação à presença de Alexandre Montenegro era fruto do nervosismo, da pressão de um novo emprego. Mas cada vez que eu entrava em seu escritório, cada vez que sentia seu olhar pousar sobre mim, entendia que não era apenas ansiedade, era desejo. Ele nunca me tocava, nunca ultrapassava o limite do que se consideraria adequado entre chefe e assistente. Mas havia algo nas entrelinhas de cada palavra, na maneira como seu olhar me despia, que me fazia sentir completamente vulnerável diante dele. Uma noite recebi um e-mail com um anexo: contrato de confidencialidade. Minhas mãos tremiam ao abrir o documento. O que encontrei ali não era um contrato comum. "Leia com atenção." Sua voz surgiu atrás de mim, e eu não precisei virar para saber que ele estava perto. Eu li, linha por linha, cada cláusula desenhando os limites do que ele esperava de mim. Relação consensual. Sigilo absoluto. Controle total dele. Meus lábios estavam secos quando terminei. "Você pode recusar, Helena, mas ele sabia que eu não recusaria." Assinei. Naquela noite, minha assinatura no contrato parecia queimar na folha. Um pacto silencioso do qual eu não poderia mais fugir. Meu corpo sabia antes da minha mente que eu havia atravessado um limiar invisível. Na manhã seguinte, quando entrei em seu escritório, tudo já era diferente. Ele me olhou como se eu fosse propriedade sua, como se tivesse me possuído sem sequer me tocar. "Feche a porta, Helena." Obedeci. "A partir de agora, há novas regras entre nós." Ele se levantou, caminhando ao meu redor com a calma predatória de alguém que sabia exatamente o que estava prestes a fazer comigo. "Você pertence a mim dentro desses limites. Suas vontades serão minhas vontades. Seus desejos, minha responsabilidade." Minha respiração estava curta, meu coração pulsava entre as pernas. "Isso te assusta?" ele perguntou, aproximando-se. "Não." Ele sorriu. Pela primeira vez, um sorriso genuíno e perigoso. "Boa garota." Então ele estendeu a mão, e quando seus dedos roçaram minha pele pela primeira vez, soube que estava perdida. Seus dedos traçaram um caminho lento pelo meu pulso, deslizando até o dorso da minha mão, como se estivesse testando minha resposta ao seu toque. Meu corpo inteiro reagiu. Eu não recuei. Não poderia. Meu sangue pulsava sob a pele, um tambor silencioso marcando o ritmo da minha rendição. Ele ergueu minha mão e a levou até sua boca. Seus lábios não tocaram minha pele, mas a respiração quente contra meus dedos fez um arrepio percorrer minha espinha. Meus joelhos ameaçaram fraquejar. "Você aprende rápido, Helena", ele murmurou, os olhos fixos nos meus, como se pudesse enxergar cada pensamento impuro que começava a se formar dentro de mim. A sala parecia menor, o ar mais pesado. Eu queria perguntar o que aconteceria agora, mas havia algo no modo como ele me estudava, como se estivesse saboreando minha excitação, que me impedia de quebrar o silêncio. Então ele se afastou.
Volte para sua mesa. A ordem caiu entre nós como um golpe de gelo. Meu corpo protestou contra a distância, e era isso que ele queria. Testar meu limite, me fazer desejar sem prometer nada. Obedeci, porque no fundo eu já sabia, ele estava me treinando. E eu adorava isso. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa. Ele não me tocava novamente, mas seu controle estava em cada olhar, em cada ordem dada com a voz baixa e segura. Café, Helena. Preto, sem açúcar. Agora. Me traga os contratos. Quero sua análise até o fim do dia. Feche a porta. Fique aí. Me olhe nos olhos quando eu falar com você. O jogo era sutil, mas eu sentia seu domínio crescer ao meu redor, como uma teia invisível. E eu me deixava prender, sabendo que a queda seria inevitável. Uma noite, um novo e-mail, um endereço, um horário, nenhuma explicação. Cheguei pontualmente. O apartamento dele era imponente, sofisticado, mas minimalista. Cada coisa no lugar certo, como ele. Quando abriu a porta, me olhou como se já soubesse exatamente como eu estava por dentro, ansiosa, tremendo de antecipação. Você veio, você mandou. Ele sorriu, satisfeito. Tire o casaco, devagar. A obediência nunca me pareceu tão doce. Meus dedos deslizavam pelo tecido do casaco, desfazendo cada botão com uma lentidão calculada. Eu queria testar a paciência dele. Queria ver até onde poderia provocá-lo antes que tomasse o controle completamente. Seus olhos seguiram cada movimento, atentos, predadores. Quando o casaco deslizou por meus ombros e caiu ao chão, senti o ar entre nós se tornar elétrico. O vestido preto que eu usava era discreto, mas colava-se ao meu corpo da maneira certa. Ele deu um passo à frente, sem tocar em mim. Apenas sua presença já era uma invasão. Sabe por que está aqui? Sua voz era um fio de veludo escuro, roçando meus sentidos. Assenti, sem conseguir encontrar palavras. Diga. Ele queria me ouvir, queria que eu confessasse em voz alta aquilo que queimava dentro de mim. Engoli em seco, sentindo meu coração martelar contra as costelas. Por que eu pertenço a você? O silêncio que se seguiu foi carregado de algo primitivo, algo que nos envolveu antes mesmo que ele falasse novamente. Pô, garota. E então, finalmente, ele me tocou. Seus dedos deslizaram lentamente pela lateral do meu pescoço, descendo pelo meu ombro até alcançar a curva do meu braço. Era um toque leve, mas carregado de uma promessa silenciosa. Meu corpo respondeu antes que minha mente pudesse reagir, um arrepio, uma respiração entrecortada, um desejo inconfessável de que ele não parasse. Você sente isso? A voz dele era baixa, quase um sussurro contra minha pele. Assenti, fechando os olhos por um instante. Palavras, Helena. Abri os lábios, mas a resposta ficou presa na garganta. Ele sabia. Estava me testando, brincando comigo da mesma forma que eu havia tentado provocá-lo antes. Mas ele era mestre nesse jogo. Eu, apenas uma aprendiz ávida. Sim, murmurei finalmente, minha voz fraca, rouca. Boa garota. De repente, sua mão estava em minha nuca, firme, puxando-me para mais perto. Não havia hesitação em seu toque, apenas controle absoluto. Seu polegar roçou minha mandíbula, inclinando meu rosto para cima, obrigando-me a encará-lo. Agora, vou te mostrar o que significa pertencer a mim. Foi a última coisa que ouvi antes de perder qualquer traço de resistência. Seus lábios não tocaram os meus imediatamente. Ele esperou, deixando o desejo se acumular entre nós, fazendo meu corpo implorar sem palavras. Seus olhos me devoravam, e eu sentia como se estivesse sendo despida, não pelo toque, mas pelo olhar. Você quer isso, Helena? Sua voz era um desafio. Sim. Ele sorriu, satisfeito. Então sua boca encontrou a minha, e o mundo ao meu redor desapareceu. O beijo não foi suave. Foi possessivo, exigente, uma afirmação do controle que ele já exercia sobre mim. Suas mãos deslizaram por minha cintura, puxando-me contra seu corpo firme, quente. Eu me rendi sem resistência. Meus dedos se agarraram ao tecido de sua camisa, como se eu precisasse de algo para me manter firme. Mas ele não queria que eu me firmasse. Queria que eu me entregasse completamente. Quando sua boca deixou a minha e seguiu para meu pescoço, um suspiro escapou dos meus lábios. Você vai aprender a obedecer, Helena, ele murmurou contra minha pele. E eu vou adorar cada segundo disso. E eu soube naquele momento que não havia mais volta. Ele me guiou pelo apartamento com passos lentos, calculados. Não havia pressa em seus movimentos. Ele queria que eu sentisse cada momento, cada segundo da minha própria rendição. Quando paramos diante da imensa parede de vidro que revelava a cidade iluminada, ele ficou atrás de mim, suas mãos deslizando pela curva dos meus braços. Eu podia sentir seu calor, sua presença dominando o espaço ao meu redor. Olhe.
Meus olhos vagaram pelas luzes lá fora, mas tudo que eu conseguia enxergar era o reflexo dele sobre mim, imponente, certo do poder que exercia sobre mim. Quero que entenda algo, Helena. Sua boca roçou a concha da minha orelha e eu tremi. Quando você cruzou aquela porta, não havia mais escolha. Engoli em seco. Meu coração pulsava dentro do peito como um tambor apressado. Eu sei. Seus dedos deslizaram pelo meu vestido, traçando um caminho deliberadamente lento até a curva da minha cintura. Ele apertou ali, firme, antes de subir para a linha do zíper. Boa, garota. O som do zíper descendo ecoou entre nós e naquele instante soube que não era mais dona de mim mesma. Eu pertencia a ele. O vestido deslizou pelo meu corpo, reunindo-se aos meus pés como uma sombra silenciosa. O ar frio encontrou minha pele, mas foi o olhar dele que realmente me incendiou. Fique exatamente assim, ordenou, sua voz mais grave agora. Eu estava diante da cidade, exposta ao mundo e completamente à mercê dele. Meu corpo pulsava sob seu olhar, meu peito subia e descia em uma respiração irregular. Eu deveria sentir vergonha, deveria me encolher diante da intensidade do momento, mas tudo o que sentia era desejo. Alexandre se moveu lentamente ao meu redor, como um predador inspecionando sua presa. Seus dedos deslizaram pelo meu braço, traçando um caminho até a curva da minha cintura. Seu toque era firme, controlador, mas ainda contido. Você gosta de se sentir assim, não é? Assenti, incapaz de palavras. Diga. Sim. Ele sorriu, satisfeito. Boa garota. Seu toque tornou-se mais exigente, suas mãos marcando o território sobre minha pele, como se quisesse imprimir sua presença em mim. Eu já não sabia onde terminava e onde ele começava. Cada parte do meu corpo ansiava por mais. Mas então ele parou. Eu abri os olhos, confusa, enquanto ele recuava um passo. Seus olhos ainda ardiam com desejo, mas havia algo mais ali. Algo inesperado. Isso é o suficiente por hoje. Meu corpo protestou imediatamente. O quê? Ele sorriu, um sorriso perigoso, e pegou meu vestido do chão, estendendo-o para mim. Quero que vá para casa agora. Minha respiração estava entrecortada. Meus pensamentos um caos. Mas por quê? Ele se inclinou para perto, seus lábios roçando a pele do meu maxilar, seu hálito quente provocando-me ainda mais. Porque eu gosto de ver você esperando. Senti minha pele se arrepiar com suas palavras. Você acha que já me pertence, Helena? Não respondi. Não sabia se queria admitir que sim. Ele pegou meu rosto entre os dedos, forçando-me a encará-lo. Errado. Você ainda está aprendendo. Os minutos seguintes foram uma tortura. Vesti-me com as pernas ainda trêmulas, minha mente em conflito entre o desejo e a frustração. Alexandre me observava em silêncio, como se saboreasse meu descontrole. Quando cheguei à porta, ele se aproximou mais uma vez, sua boca quase tocando a minha. Vá para casa. Pense em mim. Quero que sonhe comigo esta noite. E então, ele abriu a porta, encerrando o jogo antes que eu pudesse vencê-lo. Naquela noite, deitada na minha cama, percebi que ele havia conseguido exatamente o que queria. Eu estava dominada antes mesmo de ter sido completamente tomada. E isso eu sabia, era só o começo.